Vamos ler outro exemplo aqui, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Lindo, todo mundo quer isso. Recita. Mas, gente, vamos fazer a aplicação correta do texto. Mas o contexto disso, no versículo anterior, diz assim, diz o Senhor, certamente que passados os 70 anos de cativeiro na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. No versículo 10, a promessa é coletiva para o povo que estava exilado, a qual Deus avisou antes, profetizou durante e deu essa palavra depois que eles iam retornar, que eles seriam livres. Então, a aplicação, Deus é fiel mesmo quando disciplina. Mesmo quando você está na prova ali, você está passando, pagando pelo que você fez, né? Porque Cristo te salva. Se eu comprar um relógio bonito hoje, se você comprar, né, um carro novo hoje e amanhã aceitar Jesus, se você não for crente, você é crente, é uma nova criatura. Mas as parcelas do carro você tem que pagar. Tem a colheita. Se você plantou abacaxi, você não vai colher maçã, laranja, lima. Plantou banana, vai colher banana. Então, a colheita... Agora, se você não gostar de banana, não gostar de abacaxi, quando você colher aquilo ali, a diferença é que Jesus vai estar na sua mão ali segurando. O que o texto quer dizer é isso, que ele não vai te abandonar. O plano de salvação, o plano de redenção dele não vai ser frustrado, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Uma vez que você reconhece a Cristo, o que é que precisa para a salvação? É pela fé. Basta você ter fé e crer em Jesus Cristo. Porque isso não é por mérito seu, foi o dom dele. O que você precisa saber, o que você precisa realmente é só recebê-lo. Outro texto aqui para a gente entender. Quando fala assim, ó, outro exemplo. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Esse versículo aqui está no meio deles, está no conjunto, está num contexto de que, em verdade vos digo, que tudo aquilo que ligardes no céu será ligado na terra. Jesus está falando sobre ali a disciplina eclesiástica. Não um culto doméstico ou um culto que tem 3 pessoas. Jesus está aqui, onde tiver 2 ou 3, pronto. Juntou, tem 2, tem 3, pronto, Jesus vai estar presente. Não, se tiver um só, Jesus vai estar presente. Em termos da presença dele. O que ele está falando ali é na questão da confirmação. Imagine ali, você está na igreja, tem 3 pessoas, cada um com uma ideia diferente, apontando coisas diferentes. Então a gente tem que estar aqui, ó, unidos num só sentido, numa só palavra. Cristo estará presente, Cristo está presente na igreja, a aplicação é, Cristo está presente na igreja quando a igreja decide com justiça, conforme a vontade dele. Tiver pessoas ali ligados, pastores ligados, obreiros, diáconos ligados, evangelistas ligados ali em um só propósito, ligado na terra, estará confirmado também no céu. Tudo isso dentro da vontade, da justa justiça de Deus. Outro exemplo aqui, João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o contexto. João começa 14 dizendo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está falando de moradas, né? Aí Jesus aponta o caminho. Qual o caminho que ele apontou? Ele próprio. Ele é o caminho. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Qual a aplicação disso? Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não cabe aí dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não, está dizendo, eu sou o artigo definido. Ele é o caminho. E não tem nenhum mediador entre Deus e o homem, como está lá em 1 Timóteo 2:5. A exegese não é só uma técnica, não é só uma técnica, ela é uma devoção. Você precisa estar ali, deixar, não você simplesmente dominar o texto, mas o texto tem que te dominar.
Não é o contrário. O texto tem que tomar conta de você, não você tomar conta do texto e manipular o texto. Você tem que ter cuidado. A Bíblia nos diz que a palavra de Cristo deve habitar em nós de forma abundante, em toda sabedoria. Que cada vez que você abrir a Bíblia, você deve estar, desprovido de preconceitos, desprovido de ideias fixas, de cai do meu jeito, eu nasci assim, eu sou assim. Você tem que entender o texto. Você, quando abrir a Bíblia, esteja abrindo um encontro com Cristo, com o próprio Cristo, com o próprio Jesus. O Espírito Santo vai te revelar. E com isso você vai ter acesso ao Pai. E com isso você deve orar através do Espírito. O seu Espírito conecta ao Espírito Santo. Aí você chega a Deus através de Jesus Cristo. Então, olha a sintonia. Olha aí, como uma coisa se completa. Então, é dessa forma. Como eu falei, algumas dicas aqui para você. Escolha uma ferramenta boa. Qual é a ferramenta? Bíblias de estudos boa, que além do que ela vem escrito no rodapé, ela tem uma explicação. Mas não se prenda a uma só. Porque tem várias Bíblias, uma só com a versão, eu tenho aqui uma nova aqui, Bíblia de Estudo, Desafio de Todo Homem. Eu tenho também essa aqui, Bíblia para Pregadores e Líderes. Eu tenho uma Bíblia de aplicação pessoal. Eu tenho a Bíblia Thompson, a Bíblia de Genebra. A de aplicação pessoal é muito boa. Tem também a Pentecostal. Então são várias versões. Só que você não pode escolher uma que te agrada. Você tem que ler várias para você abrir mais o seu raciocínio e entender. Claro, sempre com a presença do Espírito Santo, que vai te guiar. Um coração humilde, um coração sincero. Esse coração sincero vai te ajudar a compreender. Então você faz assim, você pega uma Bíblia de estudo, pega um dicionário bíblico. Como eu disse, pega um aplicativo do celular ali, de confiança, baixa. E ali você tem várias traduções. Hoje é grátis, irmão. Ninguém sabe até quando eles vão permitir. Quando esse sistema, que vai chegar um tempo em que vão procurar a palavra e não vai encontrar. Aí é matérias para você voltar lá em escatologia, as coisas do fim, que já estudamos. Então explica um pouquinho sobre isso. Então você vai pegar um texto que você já conhece. Depois que você ler esse texto, você vai fazer as perguntas, O que eu descobri de novo? O que Deus me falou? O que é que você deve fazer? Pega um texto, leia várias vezes. Pega ali o texto, Eu já falei agora em algumas aulas aqui, eu já falei. Eu já peguei um texto, fiquei 24 horas tentando entender o texto. Porque o texto me falou forte. Você vai ler na Bíblia, uma hora ali, uma coisa vai te segurar. Outra coisa importante, você está lendo o texto aqui, aí vai falando aqui, aí não procure dádivas, mas poxa, eu não entendi o que é dádiva. Você tem que pegar um dicionário e entender o que aquela palavra está dizendo. Você está lembrando? O que é a concupiscência da carne? Concupiscência, eita, não sei o que é. Você tem que parar, entender aquela palavra. Senão, uma palavra diferente ali muda o sentido do texto. Você tem que não entender uma palavra, vamos lá, procura ler essa palavra. Às vezes as versões te ajudam a trazer uma palavra que você entenda melhor. Por isso é importante. Você precisa aprender da palavra, porque é obrigação sua pregar a palavra de Deus. É obrigado. O que a palavra diz? Porque é me imposto a obrigação de pregar o evangelho. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então, você que é um cristão, você tem a obrigação de pregar a palavra de Deus. Como você vai pregar se você não entende? Lembra daquela passagem lá de Filipe, quando ele está pregando para uma multidão e o Espírito Santo guia ele, e ele vai lá e no caminho encontra um eunuco, a qual estava a caminho de volta para casa, e lendo uma passagem de Isaías, e ele lia e não entendia. A própria Bíblia dá um exemplo de uma pessoa ler o texto e não entender. Aí ele disse, como eu vou entender se não tem? Aí Filipe faz aquela pergunta,
você está entendendo o que você está lendo? Aí ele fala, não estou entendendo, não há quem me explique. Aí Felipe adentra da carruagem e aí começa a explicar o texto a ele, do que o texto falava, o texto de Isaías. Há essa chance sim, de você ler o texto e não entender. Várias vezes já me peguei lendo um texto a qual não entendi. Você não pode pegar esse texto e aplicar de uma forma que você não entendeu. Uma forma, ou até que você entendeu errado. Então você precisa examinar. E a Bíblia fala, examinar as Escrituras. Você precisa examinar. Como eu falei, tem um contexto histórico, tem um contexto cultural, tem um contexto gramatical. Você precisa entender como essas palavras são colocadas. Se é um livro que está tratando de uma narração, é um texto descritivo, descrevendo uma passagem. Essas coisas importantes você precisa entender. É uma poesia. Você está lendo ali, é uma carta? É uma doutrina? Outra coisa você precisa entender do texto. Esse texto aí está te falando o quê? Está te trazendo uma palavra de confrontação, está trazendo um consolo, está trazendo um alerta, está trazendo uma palavra de esperança. Você tem que entender o contexto. Lê várias vezes o texto, você vai entender, ore, peça direção a Deus, você vai compreender melhor. Devemos prestar atenção também. Na modernidade, hoje, temos programas de rádio, programas de TV, programas no YouTube, que traz a palavra, espalha o evangelho, mas isso também pode te deixar preguiçoso. O perigo é você, com tanta facilidade, com o celular, você não querer nem andar com a Bíblia para ir para a igreja. Não, olha aqui no celular mesmo, só que no celular você está lendo, aparecem outras mensagens. Aparece ali um alerta do Instagram, um alerta do Facebook, chega um e-mail, chega uma chamada perdida, chega uma mensagem do WhatsApp, chega uma mensagem do Telegram, chega uma mensagem de um aplicativo qualquer que você tenha. Aí, se você não leva a Bíblia para a igreja, que é o lugar de você abrir e ler lá, você vai abrir ela onde? Você precisa abrir ela em casa, ler, o cheirinho do papel. É importante. A tecnologia nos deixou lerdos, preguiçosos da palavra. Não dá mais para pensar. Você lê e parar. O que Deus quer me falar hoje nesse texto? Orar, pedir a direção de Deus. Não, você fica ali, alguém te manda uma mensagem curtinha do TikTok, trazendo o quê? Um versículo rápido. Aí você não sabe o contexto, você não sabe quando foi escrito aquilo, quem escreveu. Como é que você vai fazer a defesa da sua fé? Como é que o Espírito Santo vai te lembrar? Não tenha medo que você falar quando estiver diante de alguém, porque o Espírito Santo vos lembrará. Lembrar o quê? Caixinha de promessa, textos isolados? Eu sou da época da caixinha da promessa. Você pegava ali versículo, a pessoa pegava só versículos bons e vendia em livraria evangélica, todo crente tinha. Era uma caixinha pequenininha, aí você tirava o versículo do dia. Só bênção, só maravilha. Não trazia confrontação, não trazia nenhum aprendizado, não trazia nada, só trazia igual se consulta o horóscopo. Era uma quiromancia gospel. É um horóscopo gospel. Tem que ter cuidado, gente. Tem que se dedicar à palavra, tem que estudar. Vamos dar uma pausazinha aqui e vamos para a próxima aula.